Nós vamos falar sobre, aleluia, entrar na sua casa. Você já convidou Jesus para entrar na sua casa nesta manhã, ou seja, nesse dia de hoje? Você já, aleluia, convidou ele para sentar à mesa, para quando você, aleluia, estiver ceando e o Senhor, aleluia, cear juntamente contigo? Você já fez, aleluia, esse evento? Você já convidou ele para estar no seu lar? Então, se você não convidou ainda, eu peço que você venha convidá-lo, aleluia. Por quê? Porque ele quer estar, aleluia, ao seu lado, mas basta você, aleluia, querer, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar e já vamos entrar na mensagem do Senhor. Grandioso eterno Deus, Senhor dos exércitos, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, estamos aqui, Senhor amado, aleluia, unidos e reunidos na Tua presença para buscar, Senhor, o perfeito, aleluia, a perfeita resposta de Ti, Senhor. E nós entendemos, ó Pai, que o Senhor está pronto para nos responder, para nos dar, aleluia, a autoridade, Senhor, para pegar, aleluia, para falar, Senhor amado, aleluia, nesta tarde maravilhosa, a qual nós creamos, nós acreditamos, Senhor, que o Senhor se faz presente neste lugar. Vai entrando, Senhor amado, no lar, na casa de cada um, Senhor amado, nesta tarde, dando, Senhor, vitória para ela, vitória para ele, vitória para o teu povo, Senhor, o seu povo que clama, o seu povo que busca, o teu povo que adora, Senhor, adora não somente de palavra, mas sim em espírito e em verdade. Eu creio, aleluia, que o Senhor vai se fazer presente, Senhor amado, nesta casa. O Senhor vai bater na porta e a pessoa vai abrir, Senhor. Sabe por quê? Porque ela entende, Senhor amado, que é o Senhor que está à porta. E quando o Senhor está à porta, nós entendemos que nós temos que abrir, aleluia. Por quê? Porque o Senhor quer entrar, Pai. Entra, Senhor amado, com providência. Entra, Senhor amado, aleluia, com autoridade que o Senhor tem, aleluia, na vida de cada um, na vida de cada pessoa. E eu creio, aleluia, eu acredito, ó Pai, que o Senhor está aqui, aleluia, para fazer o impossível tornar possível na vida desta pessoa. Então eu creio, ó Pai, que o Senhor vai fazer a sua obra em nome de Jesus. Vamos para a palavra do Senhor e já, aleluia, iremos daqui a pouco fazer o término em nome de Jesus. A palavra é, meu irmão, aleluia, entra na minha casa, aleluia. Como eu falei, né, meus irmãos, aleluia, é muito bom, é muito gratificante quando nós convidamos alguém para estar dentro da nossa casa, a qual a nós, aleluia, está, né, nós construímos, nós, aleluia, edificamos e queremos que quem esteja dentro desse ambiente agradável, aleluia, seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós falamos em casa, irmãos, nós falamos em família, nós falamos em ambiente a qual nós entramos, aleluia, para descansar, né? Nós entramos para fazer, aleluia, as nossas, para suprir as nossas necessidades, aleluia. Uma casa que ela é, aleluia, fiel, uma casa que ela é, aleluia, entregue, aleluia, a Deus, com certeza o Senhor, ele se faz presente no ambiente, né? E nós entendemos que se Deus ele não estiver dentro do ambiente, aleluia, o que seria de nós? Né? Então vamos lá, aleluia. Diz assim, aleluia, eu quero trazer somente uma reflexão para o meu e para o seu coração. Aleluia, a canção Entra na Minha Casa, aleluia, nós vimos lá no cantor Regis Danese, né? Tem um sentido para a minha e para a sua vida, né? Porque fala justamente de um convite, né? Qual é esse convite? Às vezes nós convidamos A, B, né? Nós convidamos parente, família para estar dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente, e às vezes aquela confraternização ela acaba não sendo bem agradável para nós.
né? Quantas pessoas convida aí no dia de festa, pessoas para entrar na sua casa, para participar da sua alegria, e infelizmente a pessoa não participa da sua alegria, né? Ela tá querendo, ela fica querendo, né? Justamente o ao contrário, e forças negativas para a sua casa, né? E nós vamos entender que quando nós convidamos Jesus, aleluia, para entrar na nossa casa, para fazer morada, para fazer, aleluia, parte da nossa vida, aí a mudança é transformação da água para o vinho, né? Ali quando você às vezes está passando por uma dificuldade, por um problema espiritual, ou seja, um problema familiar, né? Um problema a qual, aleluia, você não tem como solucionar esse problema. E aí você fala: Deus, eu sou mortal, eu sou a pessoa que precisa da sua ajuda, né? E aí você coloca na mão do Senhor e Ele vai e supre as suas necessidades. Isso é importante, aleluia. E olha só que interessante, conhecida na voz de Regis Danese, traz uma mensagem profunda sobre abrir o coração para Deus. Ei, quando fala de casa de Deus, é aqui, ó, é dentro do seu coração, aleluia, é dentro da sua alma, aleluia. É nós entender que nós somos ruins, humano, aleluia, mas o nosso Deus, quando Ele entra dentro da nossa casa, que é o coração, Ele faz a transformação, aleluia. E o que é transformação? Aleluia. O que eu estava fazendo antes, eu não faço mais. O que eu sentia antes, que era coisas ruins, agora eu não sinto mais, né? E é bom nós entender que as pessoas, isso é notável para o ser humano, né? As pessoas que estão fora, ela nota isso. Porque nós entendemos, quando a pessoa fala assim, ó, a pessoa vai olhar para você de um jeito, vai olhar a sua casa de um jeito e vai falar: olha, você lembra como que era fulano de tal? As lembranças ruins sempre vai trazer à tona de outras pessoas. Lembra como que era o Fernando antes de passar para a lei de crente, como muitos dizem, né? Aleluia, mas nós não passamos para lei nenhuma, nós apenas aceitamos, aleluia, o dono das nossas vidas, aleluia. E aí nós entendemos que, aleluia, a mudança ela é visível. A pessoa vai olhar e vai dizer quem era ele antes e quem é ele agora, aleluia. Uma pessoa que bebia, uma pessoa que fumava, uma pessoa que mentia, uma pessoa que fazia, aleluia, glórias a Deus, coisas ruins para outras pessoas, e agora está louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não que eu fazia isso, irmãos, mas eu estou fazendo um exemplo para os irmãos, aleluia, trazendo um exemplo para você, ouvinte da palavra de Deus, né? Porque se a pessoa se você não demonstrar, aleluia, mudança na sua vida, aleluia, você não deixou o Senhor entrar na sua casa, aleluia. Por quê? Porque não houve mudança, e o Espírito Santo, ele bate a porta, aleluia, ele dá a porta a bater, para que você abra. Ele jamais irá, aleluia, fazer como o inimigo da sua vida vai entrando e vai fazendo estrago, aleluia, na vida de muitas pessoas. Não, ele está batendo. E como é que o Senhor, ele bate a porta? Aí nós temos que entender isso. Aí como que eu dou, aleluia, como que eu tenho o entendimento de que o Senhor, ele está batendo na porta do meu coração? Como é que nós temos que entender que o Senhor está batendo na porta do seu coração? Ele está batendo através da palavra. A palavra, ela é, aleluia, a mão de Deus tocando, aleluia, aí na porta. Mas sabe o que tem que acontecer? Tem que acontecer uma ação, aleluia. A reação do Espírito Santo já está sendo manifestada, mas aí agora tem que haver a sua ação. E qual é a sua ação que você vai fazer? Aleluia. Você vai simplesmente abrir a porta, aleluia. E quando você abre a porta, ele entra. A palavra de Deus vai dizer que quando nós não estamos, aleluia, na presença de Deus, quando nós estamos fazendo coisa errada, aleluia, tem 7 espíritos malignos, aleluia, agindo na nossa vida. Mas quando nós, aleluia, aceitamos a Cristo, aleluia, quando nós adoramos ao Senhor, aleluia, todos esses
todos eles vão embora, todos eles são expulsos, ou seja, não faz mais morada, não faz mais parte da sua vida. Mas, aleluia, a própria palavra de Deus vai dizer que se, aleluia, nós não ficarmos na presença, se nós não ficarmos, aleluia, glórias a Deus, andar no caminho do Senhor e voltar a retroceder, aleluia, para as coisas ruins, volta, aleluia, de novo, e volta com mais, o tanto que tinha e muito mais. E aí fica difícil, irmãos, aleluia, estar, aleluia, preparado para o retorno, né? Olha só, e eis que estou à porta e bato, aleluia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa aleluia. E você está entendendo, meus irmãos? Aleluia. A própria palavra de Deus, a Escritura vai deixar bem clara isso, aleluia, que quando fala de porta, quando o Espírito Santo diz que ele está à porta e ele bate, é justamente aquilo que eu falei, é aquilo que eu estou dizendo para você agora. Aqui agora ele está falando com você, ele está batendo na porta do seu coração. Não importa o estado que o seu coração está, se está amargurado, se o seu coração está defrasado, se o seu coração está abatido, se você está passando por dificuldade, se você está passando por problema emocional, se você está passando com problema, aleluia, quem sabe, eu não sei a situação que está, aleluia, a porta, o seu coração, a sua casa, mas eu sei que de uma coisa, aquele que está à porta, aquele que, aleluia, diz na tua palavra que ele bate, e aleluia, e se você abrir essa porta, ele vai entrar e vai, aleluia, fazer morada. Eu te apresento agora que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor, aleluia, aquele que veio para mudar a sua vida, aquele que veio para trazer para você, aleluia, o refrigério, aleluia. Se é dor que você está sentindo, aleluia, ele é o remédio, aleluia. Se é, aleluia, emocional, ele é o psicólogo, ele é o psiquiatra, aleluia, a qual você tem que se consultar com ele. Eu estou te dando a oportunidade de você conhecer, aleluia, aquele que vai poder mudar a sua vida. Ou seja, irmãos, aleluia, não pense que o seu problema é para sempre, não pense que o seu problema é eterno, não pense que o seu problema, aleluia, ele se alojou aí no seu coração e ele não tem mais, e não tem saída para você, aleluia. Sabe por quê? Porque eu creio, eu acredito que Deus, ele é, aleluia, excelente em mudar situações. A situação da sua vida, aleluia, para Deus, ela é somente um detalhe, para você pode ser grande. Aleluia. Muitas pessoas podem dizer: o meu esposo, ele está nas drogas, meu esposo está na cachaça, meu filho está nas drogas, meu filho está aí nas baladas, nas coisas ruins, e aí eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu te entrego a vida dele, te entrego, aleluia. E quando você coloca nas mãos do Senhor, meus irmãos, aleluia, nós não podemos fazer, aleluia, como, aleluia, Sara e Abraão, né? Tentar ajudar a Deus. Nunca, aleluia, tente ajudar a Deus, entrega na mão dele e confia nele, aleluia. É você dizer: olha, Senhor, agora está nas suas mãos, não é mais eu que vou agir, é o Senhor que vai agir. Você quer ver, você vai ver, aleluia, a mudança, a limpeza que o Senhor vai fazer. É só você crer, aleluia, é só você, aleluia, acreditar, aleluia. Jesus, aleluia, deseja entrar. Ele está à porta, ele quer entrar. Ele não vai quebrar a porta, ele não vai chegar com violência no seu coração e vai entrar, não, irmão, aleluia. Basta você querer, aleluia, basta você colocar, confiar nele, acreditar que ele pode, aleluia, e dar, aleluia, a passagem para ele. E como é que você dá a passagem para que o Senhor venha entrar? Você dá a passagem quando você abre a porta, aleluia. Ele entra, faz morada, ele muda, aleluia. Aquilo que era sujo passa a ser limpo, aquilo que era desconcertado passa a ser consertado, aleluia. Você lembra, aleluia, quando, aleluia, Zaqueu,
ele sobe em uma figueira, e aí o Senhor, aleluia, ele deseja que o Senhor, aleluia, venha na casa dele, e aí o Senhor fala: desça daí, hoje me convém pousar na sua casa, aleluia. Aí é o sacrifício, irmão, que você tem que fazer, é correr atrás, aleluia, é você deixar, aleluia, que o Senhor, aleluia, olhe em você o desejo que você tem para que ele esteja com você, aleluia. Porque muitas pessoas estavam andando com Zaqueu, muitas pessoas estavam ali falando, colocando, aleluia, empecilho para que Zaqueu não, aleluia, chegasse até Jesus. Mas aí Zaqueu fala: olha, não importa a minha estatura. O obstáculo para Zaqueu era a estatura, ele era pequeno, de pequena estatura. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai desanimar? Ele pegou e desanimou? Não. Ele justamente falou: não importa, não importa, o que eu quero é ver Jesus, aleluia. Sabe o desejo de Zaqueu de ver, aleluia, foi concretizado quando ele olhou para aquela figueira brava. Não importava do jeito que era a figueira, se ia machucar ou se ia fazer isso, aquilo, porque o intuito, aleluia, de conhecer Jesus, às vezes muitas pessoas só vai até Jesus quando está machucado, aleluia, só lembra de Jesus quando ele passa pela prova, só lembra de Jesus quando acontece algo que para ele não tem mais solução. Aleluia. É errado? É errado? Não, não é errado. Aleluia. Se quando você passares pelas águas, a palavra de Deus vai dizer, ela não te, aleluia, te afogará, ou seja, não se submergerão, e pelo fogo não te queimará. Aleluia. Ou seja, você está passando, aleluia, pela prova. Aleluia. Mas nós vamos ver Zaqueu ele vai pegar e vai subir ali, vai naquela figueira, e Jesus ele vai se compadecer, ele vai olhar e vai dizer: olha, desça já depressa, hoje me convém pousar na sua casa. E é bom, irmão, chamar a atenção de Jesus, aleluia. E quantas vezes as pessoas, aleluia, não chamou a atenção de Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue também chamou a atenção de Jesus. Ela não olhou para o lado direito, não olhou para o lado esquerdo, ela perdeu a finança, ela ali jazia muitos anos, né, padecendo daquela doença, mas quando ela colocou no coração: eu vou até Jesus, eu vou tocar somente na orla do vestido dele e vou ser curada. Meu irmão, é muito bom, aleluia, você sair com convicção, não sair com apenas: eu vou porque não tenho o que fazer. Não, quando você vai até Jesus, vai com um objetivo. O objetivo daquela mulher era ser curada, o objetivo de Zaqueu era ver Jesus, aleluia. Nós vamos entender que você vai com um objetivo e Jesus ele tem um outro, ele tem o objetivo dele, aleluia, é fazer parte, aleluia, da tua casa. E aí, Deus nunca invade a vida de ninguém, ou seja, eu tenho que dar, aleluia, o primeiro passo. Para Jesus fazer parte da minha vida, eu tenho que abrir o meu coração, eu tenho que dar, aleluia, eu tenho que dar o primeiro passo, ou seja, eu tenho que abrir a porta, aleluia. E aí ele bate a porta do coração, esperando uma resposta. Qual é a resposta que você está dando para Jesus, aleluia, nesta tarde, nesta mensagem? A mensagem que você está dando é positiva ou a mensagem é negativa? Aleluia. Porque ele está fazendo, aleluia, justamente o que eu estou falando. Ele está batendo na porta do seu coração. O que você vai fazer? Aleluia. Está aí, você tem duas decisões. Aleluia. Primeira, ouvir. Aleluia. Segundo, abrir. Aleluia. Só basta isso. Ouvir, você já está ouvindo, que é a mensagem, que é a palavra. Agora você tem que abrir, aleluia. E se você tomar essa atitude de abrir a porta, aleluia, sabe o que ele vai fazer? Ele vai entrar, ele vai trazer alegria para a sua casa, ele vai trazer regozijo para a sua alma, ele vai curar as suas feridas, ele vai, aleluia, saciar a sua fome. Não só a fome, quando a gente fala de fome, muitas pessoas pensam que é fome material. Jesus ele só vai curar ele só vai trazer o alimento para minha casa. Não, irmãos, muitas pessoas têm fome e sede de justiça, ou seja, fome e sede da palavra, aleluia. Tem muita gente que precisa bastante da mensagem, aleluia, de trazer aquela mensagem trazida, aleluia, que vai lá no fundo da alma e cura, porque tem muitas pessoas hoje, eu posso dizer, aleluia, com propriedade, o mundo está necessitando de ouvir a mensagem da palavra de Deus, aleluia, ouvir uma mensagem de salvação,
Aleluia, não uma mensagem eclética, né? Uma mensagem que não traz, aleluia, transformação, mas sim uma mensagem de transformação, porque você liga a televisão, aleluia, nos jornais, você só vê, aleluia, feminicídio, homicídio, aleluia, pai matando filho, filho matando pai. Isso é, aleluia, cumprimento da palavra de Deus, aleluia, mas não é por ser o cumprimento da palavra de Deus que tem que acontecer comigo, que tem que acontecer com você, aleluia. Nós temos que nos policiarmos sobre essas coisas, porque não é da vontade de Deus que isso aconteça com você, aleluia. Porque como muitos dizem, né, aleluia, eu assisto muita reportagem e muitas pessoas que estão sendo entrevistadas falam: mas eu nunca pensei que iria acontecer comigo essa situação. Nós nunca pensa mesmo, meu irmão. Nós nunca pensa mesmo que vai acontecer com A, com B, né? Nós nunca pensa que vai chegar na nossa casa. Mas quando nós estamos, aleluia, guardado pelo sangue de Jesus, aleluia, quando nós somos guardados como ali no Egito, né, aleluia, o Senhor anunciou para Moisés que iria enviar o anjo da morte para matar os primogênitos ali no Egito, e ali houve uma determinação de Deus para, aleluia, o povo que servia a Ele. E qual era, aleluia, a determinação? Proteção da sua casa, aleluia. Olha que só que Deus, aleluia, falou para, aleluia, o povo ali que servia a Ele. Olha, quando o anjo da morte passar, ele vai, aleluia, identificar algo para não entrar e não haver morte naquela casa, aleluia. E qual era, aleluia, a identificação? Era justamente o sangue, aleluia, do cordeiro. Ou seja, a ordenança foi: mata um cordeiro e pega o sangue e passa nos umbrais da porta, aleluia. E quando eu entendo, meus irmãos, olha só, a proteção de Deus para mim e para a sua vida, olha só, eu trago para os nossos dias de hoje. O nosso dia de hoje, o que nós vamos entender sobre o sangue, aleluia? Aquilo que Deus ordenou para Moisés falar para o povo, aleluia, marcar com o sangue do cordeiro, aleluia, ali os umbrais da porta, aleluia. Eu trago para o nosso dia de hoje: se o sangue de Jesus, o cordeiro que morreu na cruz do Calvário para salvar a minha e para salvar a sua vida, se ela tiver, aleluia, nos umbrais da porta, aleluia, eu posso dizer para você com propriedade que Deus, aleluia, Ele te livra, aleluia, do mal, Ele te livra das coisas que vai, aleluia, talvez que venha acarretar para a sua vida e aí não aconteça, aleluia. Quantas vezes muitas pessoas vai contar o testemunho e vai dizer: olha, lembra, eu passei, aconteceu comigo uma coisa que eu vou dizer, uma vez eu aqui, morando aqui, né, e era novo convertido ainda, né? E aí nós tínhamos ido para a igreja lá no Horizonte Azul, eu e minha família, eu, minha mãe, né, meus irmãos, nós tínhamos ido na igreja lá no Horizonte. E aí nós chegamos, isso faz muitos anos, irmãos, e eu lembro como se fosse hoje, né? E aí eu peguei, né? E aí nós pegamos e viemos a pé lá do Horizonte. E eu estou dizendo de proteção, irmãos, aleluia. Nós viemos a pé do Horizonte, subimos aqui a Monte Alto, que é aqui no nosso bairro, né, a rua principal. E aí atrás de nós veio um pessoal que estava ali pronto para, aleluia, para matar, né, para assassinar, ou seja, para fazer coisas ruins, né, coisas ruins. E aí nós subindo a rua, e aí nós pegou e percebemos que aquelas pessoas eram ruins, né, mas, aleluia, o Senhor nos guardou naquele ambiente, naquela hora, porque nós estava vindo e eles atrás de nós, né, comentando: olha, agora nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, isso, aquilo, e nós, olha, orando e vindo. Minha mãe sabe disso, minha família sabe disso. E aí nós entramos para dentro de casa, irmãos. Mas eu vou dizer para os irmãos, eu creio, eu estou falando de uma coisa que aconteceu conosco, aleluia. Não demorou uns 10 minutos, começou, aleluia, um tiroteio, aleluia, e foi bala para tudo quanto é lugar. E aí eu digo para você, Deus, Ele não
cuida, aleluia. Deus, ele não livra os seus filhos das mãos, aleluia, do inimigo, ou seja, das coisas que há de vir de ruim com as pessoas. Sim, irmão, eu acredito, eu creio, aleluia, porque quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, aleluia, pode vir o inimigo da minha, pode vir o inimigo da sua vida, e ele, aleluia, ele vai cair por terra. Sabe por quê? Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, aleluia. Maior é o que te protege do que aqueles, aleluia, que se acha protegido, aleluia. E para você ser protegido, para você ser guiado por Cristo, para você ter a sua vida, aleluia, plena nas mãos do Senhor, você tem que entregar ela, aleluia, aleluia, na mão do Senhor. E aí a presença de Deus transforma o lar. Isso eu tenho certeza, irmãos, aleluia. Quando Jesus entra, aí a transformação, qual é a visão que você tem da transformação? Qual é a visão que você tem quando Jesus, ele entra na sua casa? Como é que você olha e vê que ele transformou? A paz. Lembra quando era antes? Lembra quando você, aleluia, quando a casa não tinha Jesus Cristo, quando não tinha a presença de Deus, como que era? Filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, era só uma xingação, era uma agressão verbal, era uma agressão, aleluia, física. E aí você olha assim e você fala, opa, agora a paz. Aleluia, a paz reinou na minha casa. Hoje eu tenho, aleluia, gosto de estar dentro do meu lar. Porque quando uma casa não tem paz, meu irmão, aleluia, pode ter a plena convicção e a plena certeza. Quando a casa não tem paz, aleluia, sabe o que acontece? Aleluia, glórias a Deus. Essa casa, aleluia, ela vai com certeza, sabe o que? Aleluia, você não tem gosto de ficar nela, né? Aleluia, você não sente vontade de ficar dentro da casa. A sua vontade é sair, aleluia, é estar fora, né? Aleluia, glórias a Deus. Mas Deus, aleluia, ele está querendo trazer paz, tranquilidade na sua casa. E se você, aleluia, quer ter essa paz, pode ter a plena convicção, meu irmão, pode ter a plena convicção, minha irmã, que ele vai te entregar, ele vai te dar paz, ele vai te dar, aleluia, refrigério, aleluia. Outra característica de que, aleluia, quando Jesus entra e faz morada, aleluia, restauração, aleluia. A casa que Jesus entrou, ela pode estar totalmente quebrada, ela pode estar totalmente danificada. Aí quando fala de restauração, meu irmão, aleluia, não é somente na família, mas sim, aleluia, na sua vida também, aleluia. Mas a minha vida, eu vivia doente, eu vivia dentro do hospital, eu vivia assim, assado, a minha vida era totalmente virada de ponta cabeça, mas, aleluia, Jesus entrou, ele restaurou a minha saúde, ele restaurou a minha casa, ele restaurou a minha fé, aleluia. E hoje eu tenho fé, hoje eu acredito, hoje eu creio, hoje eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Isso é característica de, aleluia, que Jesus, ele está dentro, aleluia, do ambiente. É característica de que Jesus, ele está dentro do seu lar, aleluia. Ó, irmã Nilza Vieira, Deus abençoe a sua vida, viu? Aleluia. Nosso irmão Denis também, aleluia, Deus abençoe, estamos juntos, aleluia. E também, meus irmãos, mais uma característica de que Deus, ele faz presente no seu lar, aleluia, mudança de ambiente, aleluia. Você lembra como era o ambiente dentro da sua casa? Você lembra como era a sua vida antes de aceitar, aleluia, a Jesus? O ambiente era totalmente diferente. E aí nós sabemos que se o ambiente ele está transformado, significa que Jesus, ele está, aleluia, fazendo a mudança. Significa que Jesus está restaurando, significa que Jesus está trazendo a paz. E a paz, meu irmão, aleluia, a paz, a comunhão, a união, né? Isso é muito importante dentro de um lar. Um lar, aleluia, que não tem paz, infelizmente, meus irmãos, não tem alegria. Quantos lares que você, às vezes, você conhece, você sabe, aleluia, do que eu estou falando. Você está se identificando com o que eu estou falando, aleluia. Quantos lares você já foi e aí o filho não fala com a mãe não fala com o filho, os irmãos totalmente, se um falar com o outro, é um pé de guerra,
né? E aí você vê que aí é lá que o inimigo ele faz morada, aleluia, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, mas o meu Deus, o teu Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância, aleluia. Ele veio para mudar, ele veio para trazer refrigério, aleluia. Ou seja, o quarto, aleluia, sintoma que você identifica que Jesus ele entrou, aleluia, é justamente o fechamento do que eu estou te falando, aleluia, a união familiar, aleluia. Uma casa aqui onde Jesus ele se faz presente, aleluia, é uma casa que você identifica a união, aleluia. E a união não é aquela união que muitas pessoas falam que faz açúcar, né? Muitos brincam, a união faz açúcar. Não, irmãos, é a união mesmo, aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus ele veio para unir os seus filhos, aleluia. Ele veio para unir o seu povo, né? E é muito bom, é muito importante nós entender que uma casa unida traz, aleluia, para Deus, aleluia, felicidade. Ou seja, você é feliz, você, aleluia, você é, aleluia, casa de Deus. E a casa de Deus ela é diferente, né? Ela é transformada, aleluia, pela graça do nosso Deus, né? E é muito bom e gratificante. E o versículo vai dizer assim, ó: e eu e minha casa servimos ao Senhor. É muito bom, é muito gratificante nós saber disso, né? O inimigo, irmãos, o inimigo da minha vida, da sua vida, a intenção dele é desunir, aleluia, é não trazer união, aleluia, para a família, aleluia, é deixar um para um lado, outro para outro. E aí quando a pessoa chega, ó, já aconteceu, irmãos, de a pessoa chegar, aleluia, da igreja e o marido tá embriagado, né? Já aconteceu da pessoa chegar na igreja, o filho ele tá drogado, ou seja, a pessoa chegar da igreja, o filho não está na casa, ele saiu para uma balada, né? E aí chega a hora da pessoa, aí o filho chega todo drogado e aí acaba trazendo, aleluia, confusão. Essa é a vontade do inimigo, mas a vontade de Deus não. A vontade de Deus é que você pegue sua família e, aleluia, e vai para a casa dele, aleluia, louvar e exaltar, glorificar, adorar, aleluia, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus que transforma a vida, aleluia. Ei, o seu problema que você está passando não é para sempre, aleluia. O conselho que eu te dou é isso: entrega nas mãos do Senhor, aleluia. O impossível para você é possível para Deus. O impossível para você é nada para Deus, aleluia. Sabe, aleluia, glória a Deus. Eu creio que na mudança, eu creio que o que você está passando, aleluia, o Senhor ele está olhando por você, ele está velando por você. Ou seja, ele está dizendo, olha, esse processo, aleluia, é para te fortalecer, não é para te deixar, aleluia, caído, aleluia. O processo que nós passamos na presença de Deus, aleluia, que seja bom ou que seja mal, aleluia, é justamente para nos fortalecer. Aleluia. As pedradas que você leva, aleluia, por fazer o bem, ou seja, por ser serva de Deus, por ser servo de Deus, por fazer a obra de Deus, é justamente bloco que você está edificando ali, aleluia. Não serve como pedrada, serve como, aleluia, um bloco para você ir fazendo a sua construção, aleluia. Porque não aleluia, não há árvore frutífera que não leva, aleluia, pedrada, aleluia, glórias a Deus. Se você está levando pedrada por causa da palavra, se a sua vida está desse jeito, porque você ora a Deus, porque você busca a Deus, pode ter certeza, meu irmão, aleluia, que grande vai ser a vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Não há propósito, aleluia, não há, aleluia, vitória sem, aleluia, luta. Não há, aleluia, propósito sem projeto, aleluia. O meu projeto eu faço, eu quero alcançar o meu propósito. E aí Deus, aleluia, ele vai lá e coloca, aleluia, as mãos dele. E aonde ele coloca a sua mão, aleluia, a vitória é certa, aleluia, glórias a Deus. Pode acreditar nisso, meu amado, aleluia. Pode acreditar nisso, que Deus, ele é, aleluia, aquele que vai solucionar o seu problema, vai deixar você, aleluia, de boca aberta em dizer, olha, eu passei pela prova. E aí você vai dizer, é melhor ainda passar pela prova dando glória a Deus. Lembra, aleluia, ali falando de novo de Moisés,
aleluia, glórias a Deus, a casa, aleluia, ou seja, os irmãos de Moisés, Arão, aleluia, e Miriam, aleluia, sempre esteve ali com ele, né, no trajeto, ali fazendo, aleluia, a obra juntamente com Moisés. E aí nós vamos ver que na frente, aleluia, havia o mar, aleluia, atrás havia Faraó, aos lados havia, aleluia, as rochas, ou seja, não tinha solução para aquele povo. E aquele povo, ele vai dizer, olha, era melhor ter voltado, era melhor ter ficado ali no Egito, comendo, aleluia, das migalhas de Faraó, do que morrer aqui no deserto. Mas, aleluia, o Senhor, ele quis tirar o povo para morrer no deserto? Não, meu irmão, aleluia, Deus, ele quer fazer o melhor para mim e para a sua vida. E aí nós vamos ver que a prova estava na frente do povo, aleluia. Quando Moisés, ele toca na água, o mar se abre e eles passam a seco, aleluia. Se lembra que lá na frente, passar a prova dando glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver que Miriam, ela vai agora agradecer a Deus do jeito dela, aleluia. Ela pega o pandeiro, ela vai tocar e ela vai agradecer, vai dançar na presença de Deus. E é isso que Deus, ele quer fazer para você, meu irmão, aleluia. Ele quer fazer com você como fez com Miriam. Ele quer fazer com você como fez com aquela mulher, aleluia, ali, que, aleluia, recebeu, né, o Senhor, né, recebeu a cura, o milagre, e ela ficou, aleluia, maravilhada, aleluia, em receber aquela cura do fluxo de sangue, né? E nós vamos ver que Zaqueu, ele vai ficar maravilhado em receber Jesus na sua casa. E é bom, irmãos, aleluia, é muito gratificante. E essas são as 4 características de que você, aleluia, de que Jesus, ele se fez presente, ele se faz presente na sua, aleluia, no seu lar, na sua casa. Ou seja, tanto material como no seu coração, aleluia. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu vou, né, o meu coração é bom, o meu coração é isso e aquilo. Mas infelizmente ainda você não abriu ainda seu coração para que Jesus venha fazer morada. O seu coração é bom, mas aleluia, ele tem que ser casa e morada do Espírito Santo. Isso é que é importante. Não importa ser bom, aleluia, mas basta ser, aleluia, seguidor da palavra de Deus, seguidor de Jesus, né? E aí vai dizer assim, ó, reserve um momento do dia para, aleluia, a oração. Aí quando você aceitou, aleluia, o Senhor, ele fez morada, ele entrou na sua casa, ele, aleluia, agora a oração, aleluia, ele fez os 4 caracteres que nós falamos, e ele faz morada no seu coração. E olha só, aí ó, nós vamos fazer assim, ó, precisamos agora abrir espaço para Deus diariamente. Como é que você abre esse espaço para Deus diariamente? Aleluia. Olha só, temos também 4 importantes significados. Ou seja, orando, aleluia, a oração, ela tem que fazer parte, aleluia, de pessoas que abriram, aleluia, a porta do coração e deixou Jesus entrar, aleluia. A oração, a leitura da palavra, o louvor, ele tem que ser primórdio também, aleluia, na casa de quem louva a Deus. Ah, mas espera aí, eu aceitei, Jesus entrou na minha casa e ainda continuo com as manias antigas. Então você não deixou ainda, aleluia. Não houve transformação ainda. A partir da hora que você transforma o seu coração, que você deixa Jesus entrar, aleluia, aí agora você não passa mais louvar qualquer tipo de louvores, você não passa a cantar qualquer tipo de música, mas você passa a ouvir os louvores e a adoração a Deus, aleluia. Você passa a cantar o hino da vitória, ou seja, tudo aquilo que era passado se torna novo, aleluia. As coisas velhas se passaram e tudo novo se faz na sua vida. E quando você mostra, quando você sente de Deus que tudo que agora é novo na sua vida, aí, meu irmão, a comunhão, aleluia, a paz, ela passa a reinar dentro do seu lar, ela passa a reinar dentro do seu ambiente, aleluia, de trabalho, né? Às vezes muitas pessoas passam mais tempo no trabalho do que dentro de casa, e ali se torna, bem dizer, um lar, né? Não direto, mas ser um lar da pessoa. Imagina você dentro do seu ambiente de trabalho e você não se dá bem com o seu patrão, você não se dá bem com o seu amigo de trabalho, né? Então vamos entender que tudo isso é permissão, tudo isso é prova, aleluia, que nós temos que ter a mudança tem que vir de nós, aleluia, para que Deus ele venha fazer, aleluia, a parte dele,
né? E a comunhão familiar, aleluia. Aí agora, meus irmãos, ó, que nós vamos entender, ó, seja bem-vindo, meu pastor Zenildo, Deus abençoe. Olha só, reserve um momento do dia para, aleluia, do dia para, reservar um momento do dia, aleluia, para quem? Para Deus, aleluia. Oração, aleluia, em família. Vocês, a irmã Nilza e o irmão Zenildo, que está aí conosco aí, mais pessoas que estão conosco, vai ver, aleluia, o que eu estou falando e vai concordar. Eu acredito, você pode escrever aí se concorda ou não. Eu sou de uma época, irmãos, lembra que antigamente tinha os cultos da família, ou seja, culto matinal, né? As pessoas se reuniam, a família se reunia dentro do seu lar, né? E aí fazia ali um culto, um cantava, outro orava, um pregava, e ali a família, ali, o ambiente dentro de casa era, bem dizer, uma extensão dentro da igreja, né? Aleluia. E hoje nós não vê mais isso. Hoje nós não vê. Será que é porque Deus mudou? Será que é porque Jesus mudou? Não. Aleluia. É justamente porque nós entregamos, nós deixamos mais, aleluia, nós nos ocupamos mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. E isso é para nós, né? O que eu posso dizer que é perca, né? Para nós não é bom. Aleluia. Nós temos que dar mais vazão para as coisas espirituais, né? E isso eu falo, irmãos, que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, né? Eu não estou falando somente para os irmãos, eu estou falando para mim também, para dentro do meu lar, né? E às vezes nós deixamos escapar algo, né? Por quê? Porque nós negligenciamos a nossa fé, nós negligenciamos as nossas ações, né? Nós negligenciamos a oração dentro de casa, nós negligenciamos a palavra dentro de casa. Meus irmãos, aleluia, nós gostamos de dar muita palavra para as pessoas, né? Tem pessoas que pregam bastante para outras pessoas, mas quando é para pegar para ela mesmo ou para dentro da sua casa, infelizmente é totalmente diferente. Não foi assim na vida de, aleluia, Eli, né? Ele tinha a casa totalmente bagunçada, mas ele era um sacerdote, né? Nós vamos ver que os filhos de Eli, né, fazia o que fazia, mas a repreensão chegou na casa de Eli, né? O que eu estou falando aqui, irmãos, é verdadeiramente. Muitas pessoas é eloquente em disciplinar, eloquente em falar da outra pessoa, de outra família, mas quando chega na dela, infelizmente, você vai olhar e vai dizer: olha, meu Deus do céu, era para ser exemplo, mas não é. Era para ser assim, mas não é. Mas infelizmente, irmãos, é assim que acontece. Mas nós estamos para orar, nós estamos para glorificar, nós estamos para exaltar o nome do Senhor Jesus. A palavra dele tem que ser direcional, aleluia. Ela tem que entrar, aleluia, dentro, aleluia, do nosso coração. Entrar como, aleluia, flecha, como, aleluia, uma palavra que ela vai fazer efeito, aleluia, total na nossa vida, aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é para ser vivida, irmãos, aleluia. Ela não é para ser só falada, né? E isso é importante para mim e para a sua vida. E aí, ó, oração em família também, aleluia, o que nós temos que reservar um momento para, aleluia, para esse dia. E aí a leitura bíblica, ou seja, muitas pessoas, irmãos, não tem mais esse costume de ler a Bíblia. Ler a mensagem dentro de casa, ou seja, pegar a família, né, e dizer: olha, vamos tirar um versículo aqui, e aí você explica, você fala. Não, hoje não, irmãos. Hoje está mais fácil você pegar um celular e ficar 24 horas com ele, né? Aleluia, glórias a Deus. Aí hoje, coisas que em família as pessoas não fazem mais, é sentar na mesa, aleluia, pegar a cadeira, sentar, aleluia, para almoçar. Hoje não existe mais isso, não tem mais esse ambiente, aleluia. Mas será que é porque Deus mudou? Será que porque mudou as atitudes, se multiplicou, aleluia, isso é coisas dos antigos? Não.
Hoje não tem mais, irmãos. Eu falo para vocês, aqui em casa também não tem, na sua casa pode também não ter, né? Aleluia. Você pegar, o alimento está sendo preparado, e aí agora vamos colocar o alimento na mesa e vamos reunir a família para cear. Aleluia. Não, dentro de casa mesmo as pessoas não fazem isso. Por quê? Aleluia, porque então, a ocupação está sendo difícil, a ocupação está sendo diferente, né? Mas nós temos que mudar esse hábito. A palavra de Deus, ela nos ensina diferente, né? A palavra de Deus, ela nos ensina a realidade, e é isso que é interessante. E olha só, e o último aqui, o ponto específico, agradecimento a Deus. Quantas vezes nós levantamos, aleluia, da nossa cama, porque o Senhor, nós entendemos que Ele cuidou de nós ao nós dormir. A hora que nós deitamos e dormimos, o Senhor, Ele acampa um anjo ao nosso redor 24 horas por 48. Mas, aleluia, nós ficamos vulneráveis quando nós dormimos, aleluia. E nós vamos entender que Jesus, nosso Deus, Ele acampa o anjo ao nosso redor. Ele cuida de nós ao nosso deitar, ao nosso dormir, ao nosso levantar. E quantas vezes nós abrimos nossa boca para agradecer a Ele? Quantas vezes você, hoje, faz essa pergunta para você mesmo. Faça a pergunta para você mesmo e você mesmo responda. Você já agradeceu Ele hoje? Você já disse, Senhor, obrigado por ter me dado esse ar que eu respiro. Obrigado, ó Pai querido, pela minha família. Obrigado, ó Pai querido, pelo meu emprego, pela minha saúde, pela saúde da minha família, pela saúde dos meus filhos, pela saúde dos meus parentes. Você já agradeceu a Ele nessa manhã ou nesse dia de hoje? Você tem esse costume de agradecer? Essa pergunta eu não quero resposta, irmão, aleluia, mas o Senhor, Ele conhece, Ele sabe das suas, aleluia, atitudes, Ele sabe, aleluia, do que você é capaz, aleluia, Ele sabe do que você faz, do que você não faz, porque nós estamos falando da onisciência de Jesus, a onisciência de Deus, aleluia, na minha vida e na sua vida é muito grande, aleluia, a onisciência, a onipresença, né? Isso é interessante para o meu e para o seu coração, nós entender que a Deus nós não enganamos, aleluia, e Ele sabe do meu e do seu problema, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe o que nós precisamos, o que nós, aleluia, necessitamos, né? Jesus entra para curar e restaurar. Ei, não adianta, irmãos, aleluia, Jesus, Ele não entra sem objetivo dentro da sua casa. Jesus, Ele não entra sem objetivo dentro do seu lar. Jesus, Ele não entra sem objetivo dentro do seu coração. Aleluia. Se o seu coração está amargurado, se o seu coração está machucado, se você está, aleluia, com a saúde defasada, ou seja, se você necessita de Deus, aleluia, Ele entra, mas é para fazer, aleluia, o milagre. Ele entra para fazer, aleluia, a vontade dEle. Ou seja, Ele não entra, aleluia, sem objetivo. O objetivo de Jesus é curar. O objetivo de Jesus é restaurar, aleluia, é curar os enfermos, é curar a sua enfermidade espiritual, é curar a sua enfermidade emocional, é curar a sua enfermidade física, aleluia. Muita gente não confia mais, aleluia. Mas curar, salvar, restaurar, isso, aquilo só ficou nas antiguidades, é só aqueles que andaram com Jesus que faz. Ei, a palavra de Deus, ela não deixa isso claro para nós, ela deixa totalmente, aleluia, ao contrário. Ela disse, olhe, esses sinais, ou seja, os sinais da cura, milagre, aleluia, o feito que Jesus fez, está dizendo a palavra do Senhor, e estes sinais seguirão aos que crerem, aleluia, expulsarão demônio, falarão novas línguas, aleluia, curarão os enfermos, e aleluia, e se beber de algo mortífero não lhe fará dano, ou seja, o livramento, aleluia, para a minha e para a sua vida. E esses sinais seguirão, está dizendo, seguirão, aleluia, é futuro, aleluia. Ele falou lá no passado e, aleluia, está acontecendo ainda e acontece ainda, porque Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente, aleluia. Isso é que é interessante para a minha e para a sua vida. E olha só, brigas, vícios, tristeza, falta de amor, tudo isso é, aleluia, restauração e cura
para o nosso Senhor Jesus. Ele cura, Ele restaura. As brigas não vai ter mais, aleluia. Os vícios não vai ter mais. Por quê? Porque Ele se faz presente, aleluia, no ambiente. A tristeza tem que saltar de alegria, lembra? Aleluia, que a palavra de Deus vai dizer que aonde Ele chega, até a tristeza salta de alegria. Ei, você lembra como você estava ontem e agora, hoje, como que você está? Aleluia, sabendo que a sua vitória, ela chegou? Aleluia. Então, ontem você estava triste, passado. Agora, presente, você está, aleluia, alegre. E futuro, você vai continuar, aleluia. E se caso chegar a tristeza de novo, você vai entrar no mesmo processo. Qual é o processo? Confiar em Deus, acreditar em Deus, porque a alegria, ela vem ao amanhecer, aleluia. A tristeza, ela pode até chegar ao anoitecer, mas a alegria, ela vem, ela, aleluia, vai fazer parte da sua, aleluia, vida, em nome de Jesus. Mas quando Cristo entra, Ele restaura tudo, aleluia. Não fica nada, aleluia, a desejar, aleluia. Mas algo na minha vida não foi restaurado. Ei, espera no Senhor, confia nele, acredita, dá, aleluia, a Ele, aleluia, o perfeito louvor, a adoração. Mas eu não consigo louvar, aleluia. Ei, na sua tristeza, louva a Deus. Na sua alegria, louva a Deus. Na sua abundância, aleluia. Hoje você tem, louva a Deus. Hoje você não tem, louva a Deus também. Porque louvar a Deus, meu irmão, não é porque, aleluia, você recebeu, mas é a certeza de que você, aleluia, vai receber. Ou seja, é a certeza que você, aleluia, está salvo, curado, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Aleluia, isso é importante para a minha e para a sua vida. E olha só o versículo que eu vou te falar. Se o Senhor não edificar, aleluia, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Ou seja, se não for o Senhor que está ali restaurando, aleluia, o trabalhar é em vão. Aleluia. Você pode fazer tudo, aleluia. Você pode deixar tudo lindo, mas se o Senhor Deus, aleluia, se o Senhor Jesus, Ele não fazer parte desse trabalhar, aleluia, não é, aleluia, importante. Você não, aleluia, não vai ser, aleluia, bom para você. Não vai ser bom, aleluia, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharam, aleluia, trabalham os que a edificam. Ou seja, irmãos, vamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Vamos deixar Ele trabalhar. Vamos deixar Ele fazer. Porque Ele é, aleluia, o trabalhador. Ele é o edificador da minha e da sua vida, tá bom? Aleluia. Entrar na minha casa e a mim é mais do que, aleluia, uma música. É um convite para Jesus habitar no seu lar, ou seja, habitar também no seu coração, aleluia. Tanto a casa física ou a casa, aleluia, espiritual, aleluia. E como Ele age nas duas, aleluia, o trabalhar, aleluia, edificando, aleluia, a casa física, ou seja, transformando, aleluia, a casa física. E a espiritual é o seu coração, aleluia, a qual você não vê os seus sentimentos. Seu sentimento era sentimento ruim, você só pensava em coisas ruins, você só pensava em fazer o mal, e agora você faz o bem. Agora você, aleluia, mostrou a diferença, você mostrou que é transformado, e isso é bom, e isso é gratificante para a obra do Senhor. Entra, aleluia, e aí diz assim, ó, o Senhor Jesus entra na minha casa, no meu coração e na minha família. Traz tua paz, tua presença e tua, aleluia, restauração, aleluia. E basta isso, irmãos. Se isso tiver na sua vida, aleluia, paz, aleluia, presença e restauração, aleluia, pode ter certeza que você está completo. Aleluia. E é essa a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Que Deus, meus irmãos, venha te abençoar, venha te dar, aleluia, vitória, venha te trazer, aleluia, paz. E você, meu irmão, você, minha irmã, que esteve comigo até essa hora, que Deus venha te dar, aleluia,
vida e vida com abundância. Que o Senhor venha trazer restauração na sua casa, restauração no seu lar. E eu quero orar pela nossa irmã Nilza Vieira, pela casa dela, pelos irmãos aí que entrou conosco, a casa dos irmãos. Irmão Zenildo, Deus abençoe a sua vida, viu? Que Deus abençoe grandemente a todos, aleluia. Que Deus venha, aleluia, trazer, aleluia, felicidade para a sua casa, para o seu lar. E você venha sempre estar dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor. Essa é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para o seu coração. Essa é a vontade de Deus, que você venha, aleluia, ser salvo, lavado, remido, liberto, para a honra e para a glória de Jesus. Que vamos orar e vamos já agradecer essa programação e já deixar esse convite para você, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Aleluia. Sabadão vai estar aqui o grupo Aliança com Deus. Aleluia. Juntamente com o pastor Kleber. Aleluia. E aqui vai estar louvando e exaltando e glorificando o nome do Senhor. Eu quero deixar esse convite, estender esse convite para você, tá bom? Esteja conosco aí, participando, compartilhando, e Deus venha trazer vitória para a sua vida, tá bom? Aleluia, vai ser bênção de Deus, sábado às 16 horas, aleluia, às 4 horas da tarde estaremos aqui com esse grupo e com um pastor abençoado aqui, trazendo a mensagem da palavra de Deus. Ô Nilza, olha, vou trazer você e o pastor Denis aí, ó, para estar louvando e pregando aqui, viu? Vai ser uma honra aí, eu já quero estender aí esse convite, ver com vocês aí que dia que vocês podem estar vindo, tá bom? Trazer uma palavra, com a canela de fogo aí, a nossa irmã Nilza e o nosso, aleluia, cantor Denis, aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus. São duas bênçãos de Deus, também faz live, né? Faz aí o ID do Senhor Jesus, não é pessoas que louvam a Deus somente dentro de 4 paredes, não é pessoas que pregam somente em 4 paredes, eles são aí usados de Deus aí para fazer, aleluia, programação também. Eu curto eles também lá, compartilho as lives deles e é bênção de Deus, tá bom? Vamos marcar um dia aí para vocês virem aqui, tá bom, Manilza? Aleluia, glórias a Deus. Ela disse assim, verdade, ela disse, eu louvo. Glória a Deus, eu sei, mas prega também, é uma mensageira aí da palavra de Deus, tá bom? Vamos marcar um dia para você estar vindo aqui, pra gente fazer um culto maravilhoso aqui, você conhecer minha esposa, tá bom? Meus filhos aqui, que é bênção de Deus. Vamos orar e vamos fazer esse término. Grandioso e eterno Deus, Pai da eternidade e Príncipe da paz, Senhor dos exércitos. Essa palavra, essa mensagem foi, aleluia, externada para aqueles que ouviram e aqueles que vai ouvir a sua mensagem, Senhor, nessa programação. E eu creio, ó Pai querido, que Deus, aleluia, é Deus de vitória. O Deus é o Deus que restaura, o Deus, aleluia, que foi falado aqui nesta manhã, nesta tarde, aleluia. É o Deus que faz o impossível tornar possível na vida dos irmãos, na vida do teu povo. E eu glorifico, Senhor. Entra na casa, entra no lar de todos aqueles, Senhor amado, que entrou nessa programação, que compartilhou, que curtiu, que comentou, aleluia, a programação, que fez parte, Senhor, deste culto maravilhoso, a qual, Senhor amado, o Senhor colocara no meu coração. Não foi uma programação, aleluia, mas foi um desejo que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai, porque essa rádio Getsemane, ela é, aleluia, um canal de vitória, um canal de bênção para aqueles que necessitam e para aqueles, aleluia, que busca a tua palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe e Deus venha trazer bênçãos e vitória em nome de Jesus. A paz do Senhor.